Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael mais uma vez para a nossa aula aqui de máquinas térmicas e motores. Hoje, com vocês aí do curso técnico em mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as características dos motores de combustão interna, tá certo? Além dessa aula sempre que é voltada aqui para o nosso curso, como eu sempre falo, todos que estão pela rede também são bem-vindos para aprender um pouquinho a respeito desses conteúdos. Espero que vocês gostem. Vem com a gente aí. Bom, pessoal, começando então a nossa aula, nós vamos falar hoje de algumas características do motor. Nossa aula tende a ser um pouco mais breve, que é de costume. Nós vamos falar de características importantes como a cilindrada, potência, torque do motor. E para isso a gente precisa relembrar, né, algumas coisas que a gente já viu nas nossas aulas. Não é nada assim que é totalmente novo, mas importante para a gente aprender a fazer alguns cálculos, tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa relembrar o conceito é o ponto morto superior e o ponto morto inferior. O que vem a ser isso aí? Basicamente são as posições máximas, tanto superior quanto inferior, que o nosso pistão que corre dentro do cilindro aqui atinge, né, ao se deslocar aqui dentro do cilindro. Então, quando ele gira aqui, o eixo de manivelas aqui embaixo, o virabrequim, ele vai chegar até um limite máximo aqui embaixo e, obviamente, a sua cabeça chega até um determinado ponto, que a gente chama de ponto morto inferior. Qual a referência disso? É exatamente, a gente sabe que esse pistão ele fica subindo e descendo, né? O ponto morto é aquele momento em que ele deixa de descer para, ainda que numa fraçãozinha de segundo, pequenininha, ele está parado, ele está morto. Essa é a ideia da palavra morto. Ele está no seu limite máximo inferior, estava descendo, vai deixar de descer para subir. E a mesma coisa é para o ponto morto superior. Ele está subindo até o máximo ali, até o seu extremo máximo superior, e vai chegar um momento que ele vai parar de fato e vai começar a descer. Tá certo? Então esses pontos morto e inferior definem uma coisa extremamente importante para os nossos cálculos aqui, que é o que? Define o chamado curso do pistão, ou seja, o deslocamento que ele pode se movimentar dentro da câmara, aqui dentro do cilindro, faz para a gente o que a gente chama de curso do pistão, né? Que é extremamente importante para os cálculos que nós vamos fazer de cilindrada, por exemplo. Então nós vamos começar falando dessa característica, né, que é muito comum, a gente ouve muito até, qual que é a cilindrada de determinado motor, ou qual que é a litragem, às vezes o pessoal de modo mais comum no dia a dia acaba falando, né? Então veja, a cilindrada do motor nada mais é do que o cálculo do volume dessas câmaras de combustão aqui, que é determinado pelo quê? Pelo volume, né, que a gente teria quando o nosso pistão está no ponto morto inferior. Existe um volume aqui por onde a gente vai ter a mistura ar combustível aí dentro, né, para depois ser comprimida e explodida aqui com a centelha, pensando no ciclo Otto, né. O mesmo raciocínio serve para o diesel, tá? A diferença é que não vai existir centelha e que o que vai entrar é só o ar e não a mistura, né? Já que o diesel é injetado no final ali da compressão, né? E já vem em seguida uma alta explosão, né? Bom, veja, a cilindrada do motor nada mais é do que fazer o cálculo desse volume de um cilindro. Então, é cálculo de área e volume de cilindro, que é algo relativamente simples. Então, é um cálculo de área circular. A gente normalmente conhece o diâmetro desse pistão, ou do cilindro, né, que é o mais correto. Conhece o diâmetro do cilindro, calcula a área aqui circular desse diâmetro, e conhecendo o curso, que é definido lá pelos pontos mortos superior e inferior, a gente conhece esse comprimento, que aqui é chamado de curso. Então eu multiplico a área por esse comprimento e chego no volume de um cilindro.
a diferença é que a cilindrada do motor é a soma dos volumes de todos esses cilindros, né, de todas essas câmaras de combustão aqui, em todos os cilindros que existem nesse motor. Então, existem motores com 3 cilindros, motores com 4 cilindros, com 6, com 8, com 10, com 12. Então, vai depender, né, obviamente. Então, não por acaso que a gente vê lá motores com mais cilindros possuindo cilindrada maior, volume, tamanho de motor maior, né? Então, a gente vai calcular a cilindrada com uma fórmula bem simplesinha, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. A cilindrada vai ser π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, isso aqui é cálculo do quê? Da área circular, né? Esse diâmetro é o diâmetro do cilindro ou do pistão, já que eles têm uma diferença muito pequenininha, né? Dependendo da informação que você tem em mãos, o ideal seria de cilindro, mas às vezes a gente vai ter a informação do pistão, está de bom tamanho, né? Já que a diferença é muito pequenininha. Bom, e então eu calculei a área aqui, multiplico pelo curso, que no caso aqui é um comprimento, né, que vai ser o deslocamento do ponto morto inferior, que é o limite mínimo aqui embaixo que o nosso pistão atinge, até o ponto morto superior, que é o limite máximo que ele atinge lá em cima. Isso tudo, então, me confere um volume, né? Só esse cálculo aqui a gente poderia chamar de cilindrada unitária. Em muitos casos a gente até ouve esse termo, né? Que nada mais é que o quê? O cálculo do volume da câmara de combustão, certo? Multiplicado pelo número de cilindros. Então, assim, muito comum, né? Carros com motores de 4 cilindros. Então, em alguns casos a gente vai ver o cálculo sendo feito cortando 4 cilindros aqui com esse 4 aqui embaixo da fórmula, né, de cálculo de área. E a gente vê a cilindrada sendo calculada por π, diâmetro ao quadrado vezes curso, né? Quando a gente já conhece que o motor é de 4 cilindros. Mas essa é a fórmula correta, já que a gente pode calcular para qualquer motor, independente do número de cilindros que ele tem, tá certo? Bom, para auxiliar a gente a assimilar esses cálculos, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, né? Então aqui, ó, segundo o fabricante, o motor de um Palio ELX trabalha de acordo com o ciclo Otto, possui 4 cilindros, com diâmetro de 72 milímetros, né? Aqui o cilindro, já está dando já do cilindro, e o curso do pistão entre o PMS e o PMI, né, os pontos mortos superior e inferior, é de 84 milímetros. Calcular a cilindrada do motor em centímetros cúbicos e em litros. Aqui está um detalhe importante, pessoal. Seguinte, quando a gente vai ver cilindrada, né, é comum a gente, quando fala das motos, né, a moto 125 cilindradas, 150 cilindradas ou 100 cilindradas, enfim. Ali, quando eu falo cilindrada, a unidade que está associada a esse termo é centímetro cúbico, né? Então, como as unidades foram dadas aqui em milímetros, né, das nossas características, a gente vai trabalhar sempre com centímetro, porque entrando em centímetro na conta, já vai sair em centímetro cúbico. Mas quando a gente fala, para complementar isso que eu estou dizendo, né, quando a gente vai falar dos motores dos carros, geralmente, como são volumes maiores, tamanhos maiores, normalmente o pessoal fala em termos de litros. Então vai falar um motor 1.0, que é isso daí? Seria 1000 cilindradas, né? Ou 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 litro, né? Ou ainda 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. A gente vai ouvir muito quando falando dos motores dos carros em termos de litros. Por isso que a gente vai aprender a fazer as duas coisas, tá certo? Bom, então vamos lá, nós vamos calcular a cilindrada com essas características, basicamente é aplicar essa formulinha que a gente viu no slide anterior. Então tá lá, ó. A cilindrada vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado, né? O diâmetro aqui eu já estou colocando em centímetros, ó, 72 milímetros é 7,2 centímetros, né? Dividido por 4 vezes o curso do motor, que no caso aqui também tem que entrar em centímetro. 84 milímetros, 8,4 centímetros. Vezes o número de cilindros, que no nosso caso aqui foi dado, ó, são 4 cilindros para esse motor desse Palio. Quando a gente faz esse cálculo, a gente chega nesse valor aí, ó, uma cilindrada de 1.368 centímetros cúbicos, certo? Aí, pessoal, para a gente poder trabalhar de centímetro cúbico para
litro, né, que a gente já chegou na primeira parte da resposta, que era cilindrado, né, em centímetros cúbicos, eu preciso relembrar algumas coisas em termos de unidade. A primeira delas é o seguinte: litro é o equivalente a decímetro cúbico, né? Então, só para lembrar, centímetro é a centésima parte do metro, né? Decímetro é a décima parte do metro, ou seja, um decímetro é maior do que um centímetro, 10 vezes maior. Porém, a gente está falando de volume e não de comprimento, né? Então, decímetro cúbico equivale a 1 litro. Essa é uma importante informação, assim como essa informação de que 1 decímetro tem 10 centímetros, já que 1 decímetro é a décima parte do metro, 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então, a relação entre eles é de 1 para 10. Aí a gente vai fazer um joguinho de unidades aqui para fazer a conversão, tomando o seguinte cuidado, né? Eu estou com centímetro cúbico, e como eu quero chegar em litro, no final das contas, eu quero ficar com decímetro cúbico, né? E aí, ó, a gente na hora de fazer essa conversão de unidade, a gente tem que ter isso em mente. Em vez de ficar decorando que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, que era uma forma de também fazer a conta, é importante a gente ter a noção linear aqui, que a gente pode fazer esse tipo de conversão para qualquer unidade, né? Envolvendo aí as métricas. Então, veja, 1 décimo é igual a 10 centímetros. Porém, eu tenho que, para poder cancelar a unidade de centímetro cúbico, eu também tenho que trabalhar em cúbico aqui embaixo. Então, como é que a gente faz isso? Se eu elevei a unidade ao cubo aqui embaixo, eu também vou elevar ao cubo aqui em cima, também vou elevar ao cubo o número que a acompanha, tanto embaixo quanto em cima. Olha lá. Então, 1 ao cubo é 1 mesmo, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que me dá 1000. Então, o que a gente vê no final das contas aí? A gente vê que eu vou poder cancelar essas unidades aqui, ó, de centímetro cúbico, né? E ficar com a unidade de decímetro cúbico, que no final das contas é o que eu quero, né? Porque é o que eu quero em litros. Eu só posso fazer isso se eu elevar todos os 4 aqui ao cubo. Então, eu vou ficar com uma unidade resultante aqui, ó, o decímetro cúbico, que é o que eu quero, maravilha. Agora, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 1 ao cubo, é multiplicar por 1 mesmo. Só que eu vou dividir por 10 ao cubo, ou seja, eu vou dividir por 1000. Então, aí a conta é simples, né? Vai ficar 1,368 decímetros cúbicos, que é igual a 1,368 litros. Então, essa seria a nossa resposta. Esse motor aí é o que é popularmente chamado do quê? De 1,4 litros, né? Então, que é 1,4, né? Mas normalmente as montadoras, os fabricantes trabalham com ponto aí, para dizer, o motor 1,4, 1,0, né? Mas no final das contas é uma aproximação da litragem ou da cilindrada daquele motor calculada na forma de litro. Beleza até aqui? Espero que sim. Vamos lá, seguindo aí. Bom, vamos continuando então, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora da famosa taxa de compressão. Quantos de nós não ouviu falar, né, da taxa de compressão dos motores? O que vem a ser isso? Vamos aprender um pouquinho. Então, basicamente, a taxa de compressão dos motores indica para a gente o quê? Indica quantas vezes essa mistura ar-combustível, ou mesmo só o ar, no caso dos motores diesel, quanto que isso daí, né, seja a mistura ou ar, é comprimido antes que ocorra a explosão, né? Então, veja, quando a gente está com o nosso pistão no ponto morto inferior, a gente tem um volume maior aqui na câmara, né? E quando ele chega lá no ponto morto superior, o volume que sobra é só esse pequenininho aqui, ó. Então, veja, eu tenho um volume V maiúsculo aqui, que basicamente é o volume de uma unidade aí do cilindro, da câmara de combustão desse cilindro, né, que a gente chama aí, então, por exemplo, de cilindrada unitária, uma forma de tratar, né, e tem um volumezinho aqui em cima, que muitas vezes é chamado de volume morto, né, o volume que não vai se alterar, né. Esse volume pequenininho a gente indica por esse Vzinho, e é um volume que a gente pode chamar da câmara de compressão, ou seja, que depois que comprimiu a mistura, sobrou aquele volume ali só, ou o ar só no caso, né? Comprimiu o ar, no caso dos motores diesel. Então veja, se eu falo assim que o meu motor tem uma taxa de compressão de 10 para 1, significa dizer o seguinte, que todo o volume que foi aspirado lá
e colocado para dentro do cilindro, né, da ar e mais a mistura, no caso dos motores Otto, ele vai ser comprimido, diminuído o seu volume em 10 vezes até que ocorra a ignição, né? Então, veja, como que a gente calcula isso em termos matemáticos, né? Em termos matemáticos, o que a gente tem é isso aqui, ó, TC, que é a taxa de compressão, vai ser igual ao volume da câmara de combustão, né, que é a cilindrada unitária aqui, mais o volume pequenininho dessa câmara de compressão aqui, dividido por quê? Pelo quê? Pelo volume da câmara de compressão, esse volume pequenininho que sobra quando ocorre a compressão, né? Então, olha lá, isso aqui é uma coisa interessante, porque normalmente esse volumezinho morto aqui, o volume da câmara de compressão, é algo irregular, não tem uma forma definida, cilíndrica, certinha para a gente calcular. E a partir dessa característica aqui de taxa de compressão, que normalmente os fabricantes fornecem, né, para os seus motores, a gente consegue calcular o volume da câmara de compressão, aquele volume Vzinho ali, ó, que basicamente é essa mesma fórmula trabalhada matematicamente. Então a gente vê aí que o volume da câmara de compressão vai ser o quê? V, né, o Vzão, que é o volume da cilindrada unitária, né, o volume de um único. Quando eu falo cilindrada unitária, é o cálculo da cilindrada, mas para um único cilindro, né? A cilindrada do motor é o volume de um único cilindro multiplicado pelo número de cilindros que a gente tem. Então eu vou ter a cilindrada unitária dividido pela taxa de compressão menos 1, né, que é uma manipulação dessa fórmula aqui. Beleza, pessoal? Isso aqui é uma coisa interessante da gente remeter ao seguinte: quantas vezes a gente ouve falar, o pessoal falar assim, vamos rebaixar o cabeçote para aumentar a potência do motor. Por que isso acontece, né? A potência do motor aumenta porque aumenta a taxa de compressão. Porque quando ele rebaixa o cabeçote, ele traz isso aqui mais para baixo, diminui essa câmara de compressão, né? O volume ali se torna menor, e aí se eu tenho aqui um voluminho menor ainda, eu aumento essa taxa de compressão, né? E posso aumentar a potência que o meu motor gera, porque eu aumentei a pressurização interna ali, inclusive. Porém, pessoal, né, esses volumes as montadoras fazem com base em cálculos estruturais do quanto que aguenta aquela estrutura do motor. E aí, quando ocorre, né, de rebaixar o cabeçote além do que a estrutura permite, do que aquela liga ali aguenta, é muito comum, né, o pessoal acabar trincando o cabeçote, ou seja, a compressão aqui interna que se torna tão grande que mecanicamente esse motor não resiste, né, e acaba acontecendo aí de perder um cabeçote ou mesmo um bloco de motor, dependendo da circunstância, tá certo? Bom, então para a gente poder trabalhar melhor, compreender melhor esses cálculos de taxa de compressão, nós vamos fazer um exemplo também. Então pensa aquele mesmo carro do exemplo 1 aí, que é o Palio LX, e a gente já descobriu que é o Palio LX 1.4 litros, ou seja, é um motor 1.4. Né? Eu quero calcular o volume da câmara de compressão desse motor aí, que tem 4 cilindros, a gente já sabe também, sabendo que, no caso, a taxa de compressão que o fabricante indica é de 10,35 para 1. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro, a gente tinha a cilindrada do motor, foi o que a gente calculou no exemplo 1. Então, com base nisso aí, vou usar o cálculo da cilindrada do motor para calcular a cilindrada unitária, o Vzão ali, que basicamente também poderia calcular com o diâmetro do nosso cilindro, né, fazer o cálculo de ar, e sabendo o curso também não chegaria na cilindrada unitária, só não multiplicar pelo número de cilindros. Mas como eu já tenho a cilindrada do motor, eu vou dividir simplesmente pelo número de cilindros. Então eu vou ter lá 1.368 centímetros cúbicos, que a gente calculou no exercício anterior, né? Se por acaso a gente não tivesse esse 1.368 calculado, não tivesse as informações de diâmetro de cilindro e curso, a gente poderia aproximar para 1.400 aqui, já que o motor é 1.4, né, o que é informado comercialmente, né, então daria para fazer uma aproximação boa. Dividindo isso aí por 4, veja lá, eu tenho 342 centímetros cúbicos como minha cilindrada unitária, o volume de uma câmara de combustão.
Então, o volume da câmara de compressão, agora a gente aplica, né, dentro dessa formulinha aqui, ó, que é o Vzinho ali. Então, eu vou ter 342 centímetros cúbicos dividido por 9,35, né, que é os 10,35 de taxa de compressão menos 1. Fazendo esse cálculo, a gente chega aí que o volume da câmara de compressão, aquele volume morto, né, é 36,58 centímetros cúbicos. Beleza? Muito bem. Continuando um pouquinho aqui com as características que o motor apresenta, uma das coisas também muito faladas de características do motor é o chamado torque do motor, que muitas vezes o pessoal confunde com a potência do motor. O que é torque, o que é potência, são coisas que são sempre faladas, né, associadas aos motores do carro. Tal carro desenvolve tal torque e tem a potência tal. Então é importante a gente saber o que é o torque, que é uma palavra mais informal, né, mais utilizada no dia a dia, para falar do conjugado do motor, ou do momento torsor que o motor proporciona, né? Então, veja, o torque nada mais é do que o produto, né, a multiplicação da força atuante sobre o pistão, né, quando ocorre aqui uma combustão, né, seja de um pistão do ciclo Otto, de um motor de ciclo Otto, um motor de ciclo diesel, o conceito é o mesmo, né? Então, a força que eu tenho aqui atuante sobre o pistão vezes o raio projetado do braço de manivela. Então, a gente tem aqui o virabrequim, né, que não está sendo mostrado, mas tem a biela aqui, ó, se deslocando aqui num movimento circular. E a gente tem uma projeção de um raio aqui. Então, veja, se o nosso torque ele é dependente desse raio, é óbvio de se pensar aqui, ó, que do ponto morto superior ao ponto morto inferior eu tenho uma oscilação bem nítida desse torque, não é verdade? Por quê? Porque eu vou ter um valor mínimo, chegar no máximo, cair para um mínimo de novo, vou ficar oscilando nesse valor de torque, né? Normalmente o torque ele é expresso de que forma? Né? Como kgf vezes metro, né? Então uma força vezes um deslocamento, né? E isso daí geralmente acompanha o que? Uma rotação em que ele foi medido. Por quê? Dependendo da rotação que a gente faça aqui, vai existir uma oscilação, mas a rotação interfere também na potência do motor, no quanto é gerado de força aqui, né? Então, veja, a gente tem que acompanhar o torque máximo que o motor atinge numa determinada rotação. Por isso que tanto potência quanto torque sempre são associados à rotação que eles foram obtidos, tá certo? Então, a gente conseguiria calcular em termos dessa angulação aqui, ó, do nosso braço de manivela. Existe um raio projetado aqui com um ângulo alfa. Dependendo do quanto tiver esse ângulo, esse torque é maior ou menor, certo? Pressupondo que a nossa força seria constante, que é uma rotação constante, né? Chegando lá, fazendo uma curva e chegando no máximo dela. Ainda assim haveria uma oscilação. É claro que o que se traz como curva é um torque médio gerado a partir, né, daquele ângulo onde a gente tem o volume, daquela oscilação do ângulo, né, daquele range de ângulo que se tem aqui, um valor médio, né, que vai ser estipulado como máximo para determinada rotação onde se atinge o pico, né? Agora, falando da potência, o que vem a ser a potência? Então, nós vimos que o torque ele é uma força vezes um deslocamento do raio projetado ali do eixo de manivela, né? Mas a potência do motor nada mais é do que o trabalho desenvolvido pelo motor ao longo do tempo. Então, é trabalho no tempo. Potência sempre vai ser isso. E pode ser calculado de algumas formas. Normalmente, a potência acaba sendo calculada como produto, né, como uma multiplicação entre a força, que é aquela mesma força que eu tenho disponível na cabeça do pistão lá, e a velocidade, né? Que velocidade é essa? Velocidade de sobe e desce dele aqui, que é proporcional ao quê? À rotação do nosso virabrequim, né? Então eu posso calcular essa velocidade aqui de sobe e desce com base no que? Na velocidade periférica aqui, ó, rotacional que ocorre no virabrequim, que por um tacômetro, por exemplo, a gente consegue medir, aferir, né, com precisão o que está acontecendo, né? Então a gente vai precisar de um recurso para medir essa força, tanto para o torque quanto para o cálculo da potência, e nós vamos falar daqui a pouquinho que recurso é esse.
né? Mas olhando para esse cálculo, né, então que é força vezes uma velocidade, que no caso é associada à rotação aqui, quanto maior for a rotação do meu motor, maior é a minha potência. Então, quando a gente olha uma curva de potência do motor, a gente vai ver que a potência tende a chegar no seu limite máximo, né, no máximo de potência do motor, num giro já elevado, diferentemente do torque, que já, além de não oscilar tanto em relação à rotação, o seu ponto máximo geralmente não é próximo de uma das rotações mais elevadas, mas em rotações intermediárias, né? Então, usualmente a potência ela é expressa em watts, né? Até potência elétrica dos motores é o mais comum, a gente ver em watts ou algo assim. E cavalo motor, que também lá nos motores elétricos é comum, né? Em CV, né? Ou HP, né? Que é só uma pequena diferença aí. Mas nos motores, a combustão, o mais comum de expressão da potência dos motores é a potência em cavalo motor, né? Em CV. Então é muito comum, tal motor tem 110 cavalos de potência, tem 90 cavalos de potência, enfim, é muito comum a gente ouvir esses termos aí, beleza? Então veja, para não ficar só falando da curva, eu trouxe uma aqui para vocês do motor Fire 1.4 EvoFlex, aí, que é um motor da Fiat também, né? E veja, além da oscilação que é natural em função da rotação, a gente tem então aqui no eixo da esquerda a potência, né, variando de 0 a 90 cavalo-vapor, né, CV, a rotação aqui embaixo, e na direita o torque. Então no mesmo gráfico eu estou com as curvas de torque e potência. Isso aqui é chamado das curvas características do motor. E uma informação interessante que a gente vê aqui é que as potências, tanto a potência quanto o torque, oscilam um pouquinho em relação ao combustível que se utiliza. No caso aqui no motor flex, né, do ciclo Otto. Veja, isso acontece por causa dos diferentes desempenhos, né, que os combustíveis proporcionam, né, por serem diferentes mesmo, a forma como queimam, o desempenho que trazem para o motor. Então a gente vê, por exemplo, que com o álcool, né, que é a curvinha vermelhinha, geralmente a gente tem uma potência um pouquinho mais elevada, um torque um pouquinho mais elevado, nada tão significativo assim, mas acontece. E outra coisa interessante é que a gente vê, né, então a curva mais baixa aqui, ó, é relativa ao torque, né. A gente vê então uma curva que oscila menos, a amplitude dela é menor, né, o quanto ela oscila do seu ponto mínimo ao seu ponto máximo, e a gente vê o pico máximo chegando próximo aqui dos 3.500 RPM, né, rotações por minuto. Certo? Então a gente vê aqui, ó, uma faixa de torque na casa de 12,5 kgf vezes metro. Enquanto que a potência ela vai atingir o seu pico máximo já lá nas rotações mais elevadas do motor, quase na rotação máxima aqui de 6.000. Então a gente vê ali, ó, 5.750 RPM, a gente tem uma potência ali, ó, de 85 com gasolina e de 88 cavalo-vapor, né, CV, com álcool, né? Então a gente vê uma diferença aqui de uns 3 cavalos, né, por causa do uso do combustível diferenciado. Então é interessante a gente ver esse tipo de comportamento, ter noção do que é isso, né? E observar que a curva de potência, né, ela aumenta muito com a rotação, enquanto que a curva de torque, a gente já tem um valor máximo para o torque para rotação intermediária, que já ainda baixo, né, do que o nosso motor pode desenvolver. Bom, o grande segredo para isso tudo aqui, né, nós falamos, para, por exemplo, obter a rotação, é fácil, um tacômetro, né, ou um contagiros do motor, a gente consegue obter de modo simples. E mesmo para fazer aquele cálculo do raio projetado lá para o cálculo do torque, se a gente conhece o virabrequim e tal, conhece aquilo é geometria, né, a gente consegue essa informação fácil. A grande questão é como obter a força, como conseguir a força que está agindo na cabeça do pistão para a gente calcular isso daí, tanto potência quanto torque. Isso é obtido através de equipamentos que a gente chama de dinamômetro. O dinamômetro nada mais é que um freio, certo? O que acontece? Ele é acoplado diretamente a um motor, né? Existe um acoplamento entre eles, um acoplamento mecânico, e ele possui uma célula de carga rotativa, né? Estou falando em termos bem simplórios, tá, gente? Bem básico. Então, veja,
além de existir um tacômetro que vai estar associado, então a gente tem aqui o volante do motor que vai estar interligado lá, acoplado ao dinamômetro, vai ter um contagiros ali, um tacômetro para aferir a rotação que esse motor está atingindo, né? E eu vou ter uma célula de carga rotacional, né? Que vai estar medindo a força, né? Com que esse motor está girando. E na verdade essa força ela é obtida em resposta, né? Como se fosse um freio ao motor, né? Esse dinamômetro atua como um freio no motor e aí a célula de carga proporciona medir essa força com que está acontecendo. E aí o resto é conta, né? Calcular torque a partir dessa força e dessa rotação, calcular potência a partir dessa força e dessa rotação. Então, os dinamômetros, eles podem ser de diversos tipos. Existem lá o dinamômetro de Tone, que foi o conceito inicial disso aqui, né? Do engenheiro que desenvolveu isso lá nos anos final de 1800 e pouco lá. E a gente tem dinamômetros que trabalham com princípios de eletricidade, né, e outros com princípios hidráulicos. Existem os mistos também, mas não vem ao caso. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que existe um equipamento, né, que as montadoras têm, inclusive, testam os seus motores, né, os fabricantes de motores, para ver qual o desempenho que atingiu aquele motor, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Aqui estão as referências utilizadas para construir ela. Espero que vocês tenham gostado, né? E com certeza eu espero contar com vocês aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!